E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós temos mais uma videoaula do canal Viaja Nessa História. Se inscrevam, curtam, deem um likezinho, tá? Meu nome é professora Luísa Gantz, sou professora de História e hoje a gente vai ver a formação dos Estados Nacionais e o absolutismo, tá? Bom, primeiro a gente tem que lembrar da aula passada, quando a gente viu o fortalecimento do rei no renascimento comercial e urbano, tá? O que vai acontecer? O rei, ele, que não conseguia proteger as suas terras lá no mundo feudal, lá no mundo medieval, ele vai se tornar, lá na Idade Média, um grande suzerano. Agora, com o renascimento do comércio, o renascimento da cidade, ele vai ter função, que é qual? A função dele vai ser gerenciar o comércio. Então ele cria as regras, ele cria os impostos, ele cria a forma como vai ser a taxa de câmbio, né? De como é que vai ser trocada as moedas. Então agora ele apresenta uma função. Ele tendo uma função, ele vai se tornar cada vez mais forte, não é mesmo? Então a gente vai ver aqui quais são os fatores que geram o fortalecimento do rei, tá? E os fatores são o renascimento comercial, a volta do comércio, então esse rei está regrando o comércio, a expansão marítima, por quê? Porque ela é uma busca por novas terras para conseguir o quê? Novos mercados, né? Então tu busca rotas comerciais para conseguir mais comércio. Se tu tem mais comércio, tu tens um maior fortalecimento do rei, que depende desse comércio, né? E o acúmulo de metais preciosos. Esses são os três fatores que vão fortalecer o rei. Mas a gente tem que pensar que quando o rei se estrutura também na Europa os estados nacionais. O que são estados nacionais? A gente pode chamar de Estado Nacional, a gente pode chamar de Estado-nação, ou nós podemos chamar ainda de nação ou país, tá? O que hoje nós consideramos um país é um Estado-nação. Sabe quando a gente diz que o Estado deve manter a educação, o Estado deve dar bem-estar social, o Estado deve dar saúde para a sua população? A gente não está falando dos estados do Brasil, a gente está falando do Estado brasileiro. Por quê? Porque o país é também chamado de Estado-nação. Como é que se formaram esses estados nacionais ou estados-nação na Europa, né? Nós temos aquela crise do feudalismo, que vai ser uma crise a partir do quê? A partir de uma superpopulação, uma mudança na forma de relacionar com o renascimento do comércio, o renascimento da cidade, os burgos, as cruzadas. Então tu já não tem mais aquele sistema feudal fechadinho, né? Tu tens pestes nessa época também, né? Só que dessa crise do feudalismo, ou seja, da mudança das características do sistema feudal para esse sistema que está surgindo com o comércio, nós temos então o surgimento da burguesia, que a gente falou na aula passada que os burgos, que eram os centros comerciais, quem vivia no burgo era chamado de burguês, que é o comerciante, né? O burgo começa como uma pequena feirinha à volta dos feudos e vai se tornar um grande centro comercial, até cidades, né? E quem mora no burgo é o burguês. A burguesia, então, é a parte comerciante da sociedade, tá? Junto com a burguesia, os reis vão começar a ter poder. Então, os reis vão desejar se fortalecer politicamente, vão submeter a nobreza e limitar o papel da igreja, tá? A burguesia, ela vai querer tirar um pouco de autoridade da nobreza e instituir um novo tipo de poder. Então tu tens aí uma disputa entre a burguesia e a nobreza. Só que a burguesia faz certas coisas para o rei, por quê? Porque a burguesia comercializa, então ela consegue mercados para o rei, e a nobreza mantém o status do rei, né? Então o rei fica sempre contrabalanceado entre a burguesia e a nobreza. Bom,
E o que tu vais ter? Os interesses da burguesia e dos reis, a partir do século XI, vai levar à formação das monarquias nacionais europeias, tá? Então, nós vamos ver aqui, o que é o Estado moderno? Nessa época, nós estamos no período que a gente chama de Idade Moderna, tá? O Estado moderno, então, os principais elementos dele. Para tu ser um Estado moderno, o que tu tens que ter? Tens que ter um território definido, tá? Fronteiras bem definidas. Tens que ter uma população ou um povo, que é quem? Quem habita esse território. E tens que ter um poder que vai ser exercido ou pela população ou pelo povo, né? Ou pelo rei, na realidade, né? O território vai ter uma capital e vai ter fronteira bem definida. O poder vai ser uma soberania, que é o que? Soberania externa, diz aqui. O que quer dizer? Quer dizer que ele tem que ser reconhecido perante outros soberanos. Tu tens que os outros estados ou os outros líderes compreender que tu és um estado-nação, né? Que tu és um país, que essa é a tua fronteira e que tá assim tranquilo. Essa questão do estado até hoje é usada para tu caracterizares um país, né? A Palestina tem esse problema. A Palestina não aceitou a fronteira dada após a Segunda Guerra Mundial, então ela não tem um território definido. E aí alguns países também não consideram a Palestina um país independente, então aí tu fica sempre com esse problema, né? Bom, mas aqui formando esses estados, tu tens a legitimidade, que é a capacidade de fazer obedecer às leis feitas pelo rei, tá? Bom, o que nós vamos ver a partir de agora? A formação de Portugal e Espanha. Por quê? Porque Portugal é o primeiro estado-nação a se formar na Europa, tá? E seguido pela Espanha. Por que eles dois foram os primeiros? Porque eles têm uma disputa com pessoas de uma nacionalidade muito diferente. A Península Ibérica, que é a região que tá aqui, ó, mostrada no mapinha, tá? Ela é uma região que foi dominada pelos muçulmanos, na expansão muçulmana. E aí o que acontece? Tu tens Portugal e Espanha sendo reinos cristãos. E então tu tens uma guerra entre cristãos e muçulmanos, o que unifica a população cristã. Então tu não tem disputa interna, tu tem só uma disputa com um inimigo estrangeiro. Como é que é a Península Ibérica no ano de 1054? No ano de 1054, a Península Ibérica é dividida entre uma área amarela aqui, que é uma área muçulmana chamada de Al-Andalus, tá? O reino de León, de Castilha e León, o reino de León aqui, o reino de Castilha e León, o reino de Navarra, o reino de Aragão, desculpa, tá tudo em espanhol, e os condados castelhanos, tá? No ano de 1143, tu tens, ó, já reduzida a parte muçulmana de Andaluz, o reino de Portugal aqui que não estava existindo, ó, León, o reino de Castela, o de Navarra, o de Aragão, né, e o de Castela. 1200, tu tem Portugal maior. Como é que tá ficando maior? É guerra, gente. Tá lutando contra um inimigo, tá tomando território. O reino de Portugal, o reino de León, o reino de Castela, Navarra, Aragão e aqui uma outra parte de Castela. 1304, Portugal bem maior. Aqui já tem o reino de Granada, sendo espanhol, muçulmano, desculpa. Corona e Castilha, aqui o reino de Navarra. Corona é reino aqui, né? De Aragão, aqui nessa região aqui, e Castela. No ano de 1450, tu tem o reino de Portugal, o reino de Castilha, o reino de Granada, e aqui de Aragão e Castela, e o Navarro aqui, reino de Navarra, em roxinho aqui, tá? Quando é que a gente tem aquelas expansões marítimas? Por volta de 1450, 1480, 1490 até 1500, né? Que vai chegar aqui no Brasil. O que nós temos aqui, ó? Portugal é isso daqui.
Portugal se formou sempre lutando contra os muçulmanos. Espanha vai se formar depois sempre lutando contra os muçulmanos. Na época da expansão marítima, Espanha se chamava, não tinha o nome de Espanha, era o Reino de Leão, Castela e Aragão, tá? Então esses reinos aqui vão se unir num matrimônio entre a Isabel de Castela e o Fernando de Aragão, tá? Eles vão unificar, o filho deles já vai ser rei da Espanha, né? Mas aqui tem sempre dois reinos. Bom, nós temos então a formação depois da França e da Inglaterra, que vai ser um pouco mais tardia. Por quê? Porque a França e a Inglaterra, elas vão ser divididas em muitos reinos. Depois daquelas invasões germânicas que a gente viu, vai ser vários condadinhos, vários reinos, tá? E esses vários reinos vão precisar ser unificados primeiro. Só que eles têm um problema. Quando tu tens vários reinos, a região da França e da Inglaterra, elas são divididas por um canal. A Inglaterra é uma ilha, né? E tu tens um canal que liga a região da Normandia da França, né? Que é a parte continental disso daí tudo. O que acontece? Tu tens a Guerra dos 100 Anos, que vai ser uma disputa entre Inglaterra e França por essa região da Normandia, tá? Por quê? Porque alguns reinos da Inglaterra vão ter terras ali nessa parte continental e a França vai pegar terras nessa região, então tu vai ser sempre uma disputa ali. A disputa também sobre sucessões dinásticas, ou seja, mesmo quando tem unificação, depois tu tem guerras entre famílias quando algum rei não deixou herdeiros e morreu sem deixar herdeiros, né? Então a Inglaterra vai ter a Guerra dos 100 Anos, que vai ser contra a França, né, para estruturar o que é a fronteira da Inglaterra, por isso que ela demora para se tornar um Estado-nação, e ainda a Guerra das Duas Rosas, que é uma disputa dinástica, tá, entre uma família de origem real nobre, que são os Lancaster, e uma família de origem real nobre, que são os York. Essa guerra aqui é chamada Guerra das Duas Rosas porque uma das casas tinha como emblema a rosa vermelha e a outra casa a rosa branca, tá? A França vai ter a Guerra dos 100 Anos, que é essa disputa com a Inglaterra, como dificuldade de formar sua fronteira. Após a Guerra dos 100 Anos, a França vai ter uma fronteira definida e aí tu vai ter a centralização do poder na figura do Carlos VII, que é aquele rei que vai ter a ajuda da Joana d'Arc. Né? Joana d'Arc vai lutar na Guerra dos 100 Anos. Ok, gente? A Itália é um dos últimos países a se formar como Estado-nação, né? Como país. Ela vai ter vários reinos, né? E a Alemanha também vai ter dificuldade. Tanto que a Alemanha vai ser uma unificação que a Prússia vai fazer. A Prússia chegou a guerrear na Primeira Guerra Mundial, que é em 1914. Então, para vocês verem que os estados que estão se formando aqui, estão se formando por volta de 1450, 1480. Aqui tu também tens por volta de 1500, 1600, né? E a Alemanha e a Itália bem mais tardia. A unificação da Itália, para vocês terem noção, o Giuseppe Garibaldi e a Anita Garibaldi, daqui do Rio Grande do Sul, vão lutar na guerra da unificação italiana. E a Guerra dos Farrapos foi em 1835 a 45, né? Então tu tens séculos de diferença entre a formação dos primeiros Estados-nação, que são Portugal e Espanha, e aí seguidos depois de França e Inglaterra, para os outros países como Alemanha e Itália, tá? Que são mais tardios. Bom, como é que se forma então o absolutismo? O absolutismo monárquico, então ele vai ser esse fortalecimento do rei e esse poder que o rei vai ter de uma forma absoluta, ou seja, o poder total do rei sobre a sociedade, sobre esse Estado-nação, sobre esse país, tá? Então, é o nome dado a um sistema político, aqui ó, a definição, tá? Que vai ocorrer na Europa, também é chamado de Antigo Regime, vai do século XV ao século XVIII. Tu vais ter a justificativa, vai ser a aliança do rei com a burguesia, que a gente falou, né? Que a burguesia vai conseguir mercados para o rei vai conseguir dar alguns privilégios a essa camada. Tu vais ter
também uma relação entre o rei e a igreja, onde a igreja sustenta o rei como um ser divino. Um ser divino não, né? Mas o rei está ali porque Deus quis que ele estivesse ali, e o rei mantém a igreja dizendo que a população tem que ser daquela religião, né? Tu vais ter o mercantilismo sendo o sistema econômico dessa época. O que é o mercantilismo, né? Ele é o sistema econômico dessa época. Ele vai ser praticado a partir do metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos, a balança comercial favorável, que é o que tu exportares mais do que tu importa, ou seja, tu vender mais do que tu compra, tá? Protecionismo alfandegário, que é o que? Tu taxar o produto que tu importa, ou seja, se é um produto de outro país e ele é até de melhor qualidade, tu bota uma taxa para ele entrar. Para quê? Para que quando a tua população vá comprar ele, ela compre ele mais caro. Ah, mas isso daí não é um problema para a população? Não, porque tu pega uma camada da população que não consegue comprar esse produto, ela vai ser obrigada a comprar o produto nacional. Então tu protege o teu produto nacional quando ele é de pior qualidade. Por quê? Porque uma camada da população não vai ter dinheiro para comprar o de melhor qualidade de outro país. E aí a tua produção nacional vai conseguir ter lucro e ir melhorando ao longo do tempo, né? E o pacto colonial, gente. O que é o pacto colonial? Quando tu começa a ter expansão marítima, quando tu começa a ter conquista de novos territórios e comercializar com esses novos territórios, tu começa a dizer que o território que tu dominou só pode comercializar contigo, que é o dominante dele. O nome do país dominante o país dominante fica sendo chamado de metrópole, aquele que dominou. E o dominado fica sendo chamado de colônia. Então, o pacto colonial é o ato de a colônia só poder comercializar com a sua metrópole. Então, eu compro muito barato o produto, porque eu posso comprar o produto do valor que eu quiser, sou só eu que compro. Não tem competitividade de preço, né? Não tem alguém que vai dizer, olha, mas eu pago mais e tu vende pra mim, porque não pode. O pacto colonial é isso, tá? Aí tá aqui, ó, os metais preciosos e as matérias-primas no pacto colonial vão vir da colônia, que só pode ser vendida para a metrópole. Os produtos manufaturados, o que são isso? São os produtos feitos a partir dessa matéria-prima, tá? Numa produção em divisão, manual ainda, mas dividido o trabalho, vai ser vendido para a colônia. Então a colônia vende a matéria-prima para a metrópole, pelo pacto colonial, e a metrópole vende produto manufaturado, ou seja, o produto feito, né? Ah, eu vou fazer tecido, eu vendo algodão da colônia para a metrópole, e a metrópole vende o tecido já feito em roupa para a colônia. A colônia só pode comprar na metrópole e só pode vender para a metrópole. É isso daqui que é o pacto colonial. O absolutismo, então, é o Estado absolutista que vai ser apoiado pela burguesia, vai explorar o povo a partir de impostos, tá? Que vai sustentar a nobreza e o rei, tá? Bom, a partir disso nós temos outro esqueminha aqui. No absolutismo monárquico, as características dele: poder absoluto do rei, tá? Tu tens os súditos, que são os sem direitos políticos, e tu tens o rei, que tem origem divina. Origem divina como? Ele não nasceu de Deus, ele é influenciado por Deus. Se tem um rei ruim, é porque a população fez algo errado e Deus está punindo a população. Porque o rei está ali porque Deus quis que ele estivesse, tá? A economia vai ser a partir do mercantilismo, que tu tens aquele protecionismo, tens as restrições ao comércio, que a colônia, o pacto colonial, né? A colônia só pode vender para a metrópole, só pode comprar da metrópole. O colonialismo monopólio, tá? E o controle de preços que vai ocorrer. Feito a sociedade, nesse absolutismo monárquico, ela vai ter uma desigualdade social muito grande. Tu vais ter os privilegiados, que é a nobreza e o alto clero. O que é alto clero? A alta camada da igreja. Clero é a igreja, o alto escalão, alto clero. E os não privilegiados, os burgueses, os camponeses e os trabalhadores urbanos, tá? Mas
Burgueses não apoiam o rei? Apoiam por causa do comércio, mas os burgueses têm que pagar impostos, que é o que a gente vai ver aqui no próximo quadrinho, ó. Isso daqui é a pirâmide social do absolutismo, tá? O que nós temos? A sociedade é estamental. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é estanque. Tu nascesse nessa camada aqui, que é chamada de terceiro estado, tu vais morrer nessa camada aqui. Não importa se tu ficar riquíssimo, não importa. Tu nasceu burguês, camponês, tu sempre vai ser do terceiro estado. O que quer dizer ser do terceiro estado? Quer dizer que é tu que paga imposto e tu não tens poder político, direitos políticos, tu só paga impostos. Então eu sou um burguês que tenho comércio com as colônias, eu tenho vários navios, eu sou riquíssimo, sou às vezes mais rico do que os nobres, mas eu ainda sou um burguês, sou eu que pago imposto, eu que não tenho direito político, tá? Não importa quantas vezes eu nasça, se eu nascer aqui, eu vou ser sempre quem paga imposto. Se eu nascer nobre, não importa, eu perdi tudo em jogo, perdi toda a minha fortuna em jogo. Não importa, eu ainda sou nobre, então eu não preciso pagar imposto, eu tenho direito a pensões do rei e eu ainda tenho cargos políticos, tá? Então eu nasci nobre, eu posso perder, então não importa o teu dinheiro, tu não anda nas classes sociais, tá? Tu nasceu naquela classe, tu morre naquela classe. A sociedade é estamental, estanque, não tem mobilidade social. O topo da pirâmide é o rei. Nessa primeira parte nós temos o alto clero, aquele que nós vimos, né? Isso daqui, o alto clero e a nobreza formam a aristocracia, ou seja, a nobreza toda, né, do reino. Essas pessoas aqui não pagam impostos, têm cargos políticos e têm pensões. Chamado de primeiro estado, clero, segundo estado, a nobreza, terceiro estado, burguesia e camponeses. Ok? Bom, tá, mas e o padre lá da igreja da vilinha? O padre da igreja da vilinha, ele entra aqui no terceiro estado, tá? É o baixo clero, vai ser aqui também. Feito? Bom, a nossa aula era sobre o absolutismo e sobre a formação dos estados nacionais. Espero que tenham entendido. A nossa próxima aula é sobre a conquista e a colonização das Américas. Ok, gente? Valeu, muito obrigado. Beijão!